Bom dia a todos. Bom dia. Tudo bem? Damos início à 29ª sessão ordinária aqui da reunião pública regulatória da Câmara Setorial de Saneamento Básico. Eu passo a palavra ao secretário executivo para a leitura dos pontos de pauta. Item 1, abertura. Item 2, leitura e discussão da ata da 28ª sessão ordinária da Câmara Setorial de Saneamento Básico da GR, datada de 7 de fevereiro de 2013. Item 3, apresentação e discussão de processo com defesa relatados pela conselheira Ana Carolina de Lima Costa. Item 4, outros assuntos de interesse da Câmara Setorial de Saneamento Básico. Item 5, encerramento. Passa ao item 2, leitura e discussão da ata da 28ª sessão ordinária da Câmara Setorial de Saneamento Básico, da GR, datada dia 7 de fevereiro. Eu pergunto a todos se todos receberam. Wagner recebeu? Alguma objeção, alteração, sugestão? Fica aprovada, então, por unanimidade, a ata da 28ª sessão ordinária da Câmara. Já passo aqui ao item 3. Item 3, item 3.1, processo AGR 2009, final 8904, interessado saneamento de Goiás S.A., assunto auto-infração 25/2012. Esse processo aqui, ele trata-se de auto de infração por não cumprir a determinação de apresentar à GR comprovação de capacitação dos operadores do município de Cavalcante, pertencente à Regional de Campos Belos. Aqui é o artigo 5º, inciso 23, só utilizar pessoal técnico próprio ou de terceiros, legalmente habilitado e devidamente capacitado para operação e manutenção das instalações de abastecimento de água e esgotamento sanitário, comprovado através de documento hábil. Isso aqui eu vou resumir. A fiscalização foi em setembro de 2009, o termo foi recebido em setembro de 2009, e para apresentação dessa comprovação em 60 dias. Foi juntado aos autos o ofício, datado de 3471 da Saneago, com pedidos de treinamento para funcionários. A gerência de saneamento, por meio do parecer, considerou procedente os documentos apresentados e informou que nas próximas vistorias seria confirmada a presença de funcionários em suas respectivas funções. Quando foi feita a fiscalização de acompanhamento, houve duas falhas aqui. Primeiro, que o gerente não apresentou os documentos na hora. Segundo, que o pessoal da fiscalização não checou aqui o histórico de recebimento. E realmente a Saneago tinha comprovado, sim, a capacitação dos funcionários. Aqui tem os nomes, né? E depois os nomes repetiram. Então, esse aqui foi considerado atendida a determinação. Então, foi lavrado o auto erroneamente aqui, né, por essas duas falhas. Aí a concessionária apresentou defesa, reforçando o que já tinha dito antes e colocando mais outros documentos dos mesmos funcionários. E então eu pergunto a todos se tem alguma dúvida em relação ao nome dos funcionários. Esse aqui, nesse caso, a Saneago realmente comprovou que tinha e foi lavrado, o auto perdeu seu motivo e objeto. Portanto, nesse caso aqui, a jurídica também foram pela anulação do auto, a área técnica também e eu também. Eu abro a discussão, se houver alguma dúvida, algum questionamento. A gente até trouxe aqui também a notificação de atendimento, né? O auto foi lavrado em 2012. Foi falha aqui na hora de ver. O auto foi lavrado sem o motivo e objeto mesmo. Isso, a gente tem o termo de notificação de atendimento da GR de 8 de dezembro de 2009. Assim, eu sou pela anulação do auto de infração, posto isso, né, levados em consideração os pareceres técnicos e jurídicos, tendo em vista que o procedimento foi irregular, de lavratura foi irregular. O voto é pela anulação do auto de infração, número 25/2012, em nome da Saneago. Alguma objeção? Fica anulado, então, por unanimidade, o auto de infração do item 3.1 da nossa pauta. Item 3.2, processo AGR 2010, final 0736, assunto auto-infração 19/2012.
Esse auto aqui foi lavrado por não cumprir a determinação de providenciar a recuperação do revestimento da ETA do município de Piranhas, pertencente à Regional dos Serviços de Iporá, que é aquele artigo inciso 7º, né, e o inciso 17, manter as instalações do sistema de abastecimento ou sistema de esgotamento sanitário em bom estado de limpeza, conservação, manutenção, organização e segurança. A fiscalização inicial foi em 18 de novembro de 2009. Detectou-se a perda de revestimento no filtro da estação da ETA, Estação de Tratamento de Água. O termo de advertência foi recebido em fevereiro de 2010 para a concessionária providenciar a recuperação no prazo de 180 dias. 180 dias. Em março de 2011, mais de 6 meses após o prazo estabelecido, a concessionária encaminhou um plano de recuperação com a previsão do termo da obra em junho de 2011. A Gerência de Saneamento considerou improcedente o pedido, tendo visto que a concessionária não apresentou documentos que comprovam que os serviços seriam executados, tais como dotação orçamentária. Em abril de 2011, foi protocolada na GR outra solicitação de prorrogação de prazo de 180 dias devido a processos licitatórios, agora com vencimento em setembro de 2011. Esse pedido foi analisado pela gerência, que considerou improcedente a solicitação de ampliação. Saneago encaminhou, agora aqui em 1º de junho de 2011, a Saneago encaminhou o mesmo cronograma de atividades enviado anteriormente, juntamente com a cópia de orçamento dos serviços a serem executados e espelho de requisição de contratos. A Gerência de Saneamento, através do parecer 209, considerou procedente o pedido de ampliação de prazo, passando o mesmo a vencer em setembro de 2011. Em abril de 2012, foi realizada a fiscalização de acompanhamento, onde constatou-se o não cumprimento da determinação. Diante disso, foi lavrado o auto, né, de infração recebida em 6/7. A concessionária protocolou defesa, informando que as contratações de obras e serviços exigem o cumprimento de trâmites e processos legais de contratação e que demandam tempo, sendo que é sempre buscado o melhor desempenho das instalações físicas sem comprometer a qualidade dos serviços a serem prestados. Informou ainda que foi instalado um processo para contratação de serviços de engenharia para execução das obras e a execução das atividades de melhoria seria concluída em 3 meses, e que o revestimento danificado do filtro não afetou quantitativamente nem qualitativamente o fornecimento regular de água potável à população daquela cidade. A Gerência de Saneamento e a Jurídica se manifestaram pela manutenção da auto-infração. Eu vou só repassar aqui umas datas. Primeiramente, há que se esclarecer que a manutenção do sistema, objetivo, eu falo da questão do objetivo é garantir e preservar o patrimônio da concessão, sendo que a GR tem ciência do ônus adicional que essa medida acarreta aos cofres da empresa e a morosidade do processo licitatório. Por isso, há a possibilidade de se apresentar cronograma para a execução da obra. Assim, antes da emissão do auto, a concessionária pode requerer a prorrogação desse prazo e a GR analisará as limitações e dificuldades comprovadas que envolvam a capacidade orçamentária e os prazos vinculados aos atos administrativos que regem o serviço público. A primeira fiscalização ocorreu em novembro de 2009, quando se originou o termo de notificação, que foi recebido em fevereiro de 2010, notificando para correção das não conformidades. Porém, o referido prazo e mesmo os novos prazos solicitados pela Saneago e aceitos pela Gerência de Saneamento não foram cumpridos, que no caso aqui era setembro de 2011. Conforme constatado em fiscalização de acompanhamento em abril de 2012, ou seja, 2 anos e 5 meses após a constatação da irregularidade, a não conformidade ainda não havia sido sanada. Por isso, foi lavrado o auto. Conforme informações da própria concessionária, em sua peça de defesa em julho de 2012, os serviços ainda estavam programados, ou seja, as obras ainda nem haviam sido iniciadas naquele momento. Eu abro aqui a discussão, eu só fiz um repasse de datas aqui. Se tiver alguma dúvida? Puxa para cima, André, o botãozinho. Aí espera um pouquinho que ele... Acho que já deu. Já deu, é só um segundinho. Revestimento em qual local, Ana Carolina?
Qual cidade? Não, em qual local da EPA? Ah, tá. A galeria de filtro. Estação de tratamento de água. Galeria de fio da ETA. Galeria de filtro. Não tem contato direto com a água. O fluxo é o contrário. A água empurra para sair, para estourar, vamos dizer assim, o revestimento. A falta de revestimento é um aspecto externo, né, da galeria do filtro. Houve o atendimento posterior à lavratura do alto, né, que a gente tem algumas fotos aqui que comprovam. E realmente só foi esse prédio aqui, não é da Saneago, não. Prédio vizinho, esse prédio da Saneago, esse prédio. Então, estou mostrando aqui as fotos do atendimento posterior à lavratura do alto, só para a título de comprovação que a gente está buscando atender, né, dentro das possibilidades, de acordo com as prioridades que a Saneago tem, né, de manter a continuidade do serviço, prestação do usuário, então, do serviço ao usuário. A gente só foi possível o atendimento, infelizmente, posterior à lavratura do alto, mas está comprovado aqui que a gente atendeu. E isso foi quando esse atendimento? Início não, posterior a, acho que um pouco antes da metade do ano 2012, por volta ali de junho, julho. Após a fiscalização de acompanhamento, né? Isso. Esse... Essas fotos foram encaminhadas, não foram? Essas aí? Essas fotos foram repassadas para a gente essa semana, né? Mas a gente vai anexar ao processo já na análise da é possível anexar, né? É possível fazer a anexação da comprovação da execução, não é? No recurso. Se não for, se for mantido no recurso. Porque aqui agora é analisado o que consta nos autos, né? Mas eu acho bem complicado, porque com esse tempo todo depois... Aqui eu queria mostrar para os senhores, aqui, essa foto a preto e branco, antigamente fazer foto a preto e branco, o tamanho da rachadura na fiscalização inicial, em 2009, e essa daqui é a foto da fiscalização de acompanhamento. Você vê que bastante desgastado, uma foto de uma situação bem complicada aqui. Essa aqui é a foto da fiscalização de acompanhamento que gerou o auto de infração, né? De qualquer forma, isso pode ser sim anexado, porque você não pode cercear a concessionária de apresentar novas informações, né? Isso não é possível. Agora, eu já vou dar minha opinião, que vem no histórico que nós sempre mantivemos aqui. Você já vai colocar em votação? Eu pergunto aos senhores se tem mais alguma dúvida, alguma discussão. Então eu primeiro preciso prolatar o voto aqui, aí cada um vota. Tá. Eu falo da improcedência das alegações da defesa, né? O fato de a Saneago afirmar que a ordem de prestação de serviços já havia sido assinada e os serviços já estavam programados para iniciar a obra não a isenta dos efeitos do auto de infração, haja vista que no momento das duas vistorias as determinações expressas ainda não haviam sido cumpridas, somente agora, após a lavratura do auto, a concessionária afirma que a execução das obras ainda deverá ser iniciada e será concluída no prazo de 3 meses. Insto a observar que a defesa apresentada às folhas 74 e 75 não trouxe nenhum elemento novo capaz de anular o AI, que já não tivesse sido suscitado nos cronogramas apresentados anteriormente. Ao contrário, trouxe a afirmação expressa da concessionária de que a não conformidade objeto desse processo ainda não havia sido cumprida. Convém ressaltar que o objeto aí em questão não é a qualidade da água no município. Logo, é fato irrelevante a Saneago alegar que no município em questão a água está potável e tem o seu fornecimento regular. Assim, o voto é pela manutenção da auto-infração número 19/2012, em nome da Saneamento. Vocês querem votar individualmente? Sarquis queria manifestar? Em função de não ter comprometimento da qualidade da água, da companhia ter se movimentado e cumprido, mesmo que extemporaneamente, a determinação da agência reguladora, eu
acho que essa multa, todos cumpriram o seu papel. A agência de regulação cumpriu o seu papel, a Saneago cumpriu o seu papel e esse aumento de prazo pelo cumprimento dela não 3 anos e meio. Não ocasionou nenhum dano à população, porque a qualidade da água estava mantida sob controle. Então, sempre aqui, nós sempre colocamos que quando a qualidade da água está em risco, causa problema de saúde e população, essas multas nós defendemos. Mas nesse caso, são multas que são altas e com valor muito menor, dá para a companhia resolver o problema. Eu acho que nesse caso merecia uma revisão. Mas se não é aqui, então vai ser no recurso, né? Então, voto contrário. Voto contrário, relatora. André, alguma objeção? Wagner. Conselheiro? Então, fica mantido por maioria com voto contrário do Sarquis, o item 3.2 da nossa pauta. Eu só queria fazer uma pergunta aqui ao secretário executivo da Câmara, o Eduardo. Nesse caso, que a Saneago fez a posterior, ela, com base nisso, ela pode recorrer ao Conselho em grau de recurso? Pode. Ela tem direito de recorrer. Sim, a tendência é para ela conseguir alguma coisa, tem que apresentar um fato novo. Entendeu? Mas ela pode recorrer. Pois é, mas ela tem um recurso. Porque as provas, materiais que ele está tendo na mão ali, não consta do processo, né? Não, mas aí ela apresenta recurso. Se for considerado procedente, aí pode ser anulado no Conselho. Vocês podem, dentro do prazo legal, que é 15 dias, né? Não me lembro quanto, 10 dias, você apresentar recurso junto ao Conselho do processo, esse que foi julgado agora. 15 de hoje. Trazendo os dados relevantes que possa ser já uma modificação da decisão da Câmara. O Conselho vai reconsiderar. Mas eu acho que Não, que eu estava... A discussão aqui está em discussão a nova resolução de saneamento, né? E eu estava discutindo com o Eduardo aqui que uma das sugestões era que houvesse a previsão de atenuante ou agravante, se resolveu ou não, enfim, porque agora não prevê isso, né? Mas, de qualquer forma, essa situação está sendo pensada, viu, Érico? Porque fazer mais justiça, né? Mas a gente precisa ver legalmente se isso é possível. Mas precisa inserir na nova resolução. Agora não prevê. Próximo ponto de pauta é o item 3.3, processo 2010, final 0113. Aqui o auto é por não cumprir a determinação de executar o plano de recuperação das unidades de sistema de água do sistema de água no município de Carmo do Rio Verde, pertencente à Regional do Serviço de Séries. Aqui é o mesmo artigo, o mesmo inciso, né? A fiscalização inicial foi em setembro de 2009, no sistema de abastecimento de água no município de Carmo do Rio Verde, operado pela Saneago, onde detectou-se a presença de trincas e eflorescências na captação, presença de trincas e perda de revestimento na ETA e ausência de guarda-corpo no reservatório Cristo Rei. Diante disso, o termo foi recebido em fevereiro de 2010, para a concessionária apresentar o plano de recuperação em 60 dias e executá-lo, obviamente, após a sua aprovação. 60 dias. No mês 7 de 2010, mais de 3 meses após o prazo concedido para a apresentação do cronograma, foi protocolado um termo de resposta informando que a reforma das unidades do município já se encontra em processo licitatório. Anexou o cronograma de atividades com previsão de término das obras em abril de 2011. A gerência de saneamento considerou procedente o cronograma apresentado, apesar de ter sido apresentado, né, com mais de 3 meses de atraso. Em 20 de outubro de 2011, foi realizada a fiscalização de acompanhamento, onde constatou-se apenas que o guarda-corpo no reservatório Cristo Rei havia sido instalado e o restante das não conformidades ainda persistiam, a saber, presença de trincas e eflorescências na captação, presença de trincas na ETA e perda de revestimento na cobertura do reservatório da ETA. Diante disso, foi lavrado o auto de infração
recebido em janeiro de 2012. A concessionária apresentou defesa tempestivamente na GR, informando que foi instalado o guarda-corpo no reservatório, a captação de água bruta do distrito já foi restaurada e o restante do serviço está em fase de licitação para a execução das obras e solicitou prorrogação de prazo de 150 dias. A gerência se manifestou pela manutenção do auto e a jurídica também, por não haver nenhuma irregularidade na lavratura do auto. Aqui, eu vou só refazer uns históricos aqui. Primeiramente, há que se esclarecer que a manutenção do sistema de água objetiva é garantir preservar o patrimônio da concessão. Por que a gente insiste nisso aqui? Porque o patrimônio da concessão, isso aqui é patrimônio também público. Então, afeta sim a população, a preservação do patrimônio. Não só a qualidade da água, né, mas também a preservação do patrimônio da concessão. E eu falo da questão das dificuldades das licitações, e por isso mesmo que a AGR dá prazo para a apresentação de cronograma. A primeira fiscalização foi em setembro de 2009, quando se originou o termo de notificação, recebida em fevereiro de 2010, notificando da apresentação de cronograma. A concessionária solicitou, já tardiamente, a ampliação do prazo para abril de 2011. E o mesmo foi aceito. Porém, o referido prazo não foi cumprido, conforme constatado em fiscalização de acompanhamento em outubro de 2011. Ou seja, após mais de 2 anos da constatação da irregularidade, a não conformidade ainda não havia sido sanada, por isso foi lavrado o auto de infração. Conforme informações da própria concessionária, em janeiro de 2012, ainda persistiam as não conformidades detectadas. Soma-se a isso que a instância defesa OAI configura, grosso modo, que uma etapa no rito processual, aquela permitida pelo TN, com prazos largos e sem a pressão de uma sanção mais rígida para o seu cumprimento, já se encontra devidamente vencida. Essa etapa já foi vencida e, neste caso, devidamente ignorada pela Saneago. Há de ser, portanto, essa defesa embasada em argumentos consistentes que venham a contribuir decisivamente para a anulação do auto de infração em plena vigência. Eu abro aqui para discussão, dúvida e perguntas sobre isso. Se alguém... Érico, você já... Conforme foi já até comprovado pela própria AGR, né, em fiscalizações posteriores, que houve um atendimento parcial. Do guarda-corpo. Guarda-corpo e da recuperação do revestimento na parte da ETA, né, de trincas. O que faltou mesmo foi alguns serviços mais complexos, né, eliminação de eflorescências que envolvem paralisação do abastecimento, né, porque você tem que paralisar o abastecimento, secar o reservatório, e enquanto isso a Saneago ainda não tem alguma unidade para você fazer o tecnicamente fala de bypass, passar toda aquela água daquele reservatório para algum outro, enquanto faça a reforma, né? E também a questão de licitação, são 2 problemas, questão de licitação e condições mesmo de você juntar a questão técnica de você poder fazer a paralisação no abastecimento. E também tem outro problema, que é a quantidade de água, né, que a gente está enfrentando. Então, são uma série de dificuldades que a Saneago enfrenta para resolver esse tipo de problema, né. Mas, assim, só para relembrar que houve o atendimento parcial e que está em andamento também, já acho que em fase aí de finalização de licitação para a gente resolver, para atender integralmente a inconformidade. Só relembrar aqui, Érico, aqui tinha presença de trincas e fluorescências na captação, presença de trincas na ETA, perda de revestimento na cobertura do reservatório da ETA e o guarda-corpo. Só o guarda-corpo foi instalado. Então, assim, tem uma parte aí do relatório de fiscalização que só um pedacinho que foi cumprida. Eu discuto muito, eu converso muito com o Eduardo sobre essa questão do quais são as opções da empresa para ela paralisar e consertar, porque deve ser um transtorno muito grande, né? E eu gostaria que o Eduardo falasse um pouquinho mais sobre isso em relação a qual alternativa ela teria, ou se isso é ela que tem que dar um jeito, quando precisa fazer uma interferência muito grande no sistema. Em relação a como que ela vai fazer, é ela que define a melhor forma.
Se ela põe, sei lá, se ela põe uma ETA compacta, metálica do lado, o que ela vai fazer, ela tem que definir. Se for reservatório, um reservatório provisório do lado. A questão é que se você não se você não realiza recuperação hoje, daqui a pouco ela torna-se irrecuperável. O que quer dizer isso? É tão caro recuperar que é preciso fazer outro. Então, a inflorescência, ela detona o concreto, estoura. Ele começa a ter problemas de vazamento mais sério. O concreto, o ferro enferruja e ele estoura. Chega ao ponto que a ferragem está tão exposta que é melhor se destruir e construir outro. Tem situações que eu até fiquei, parece que a Alexânia, até ontem uma aluna da PUC, que eu dou aula na PUC, ela comentando com o orientador dela lá, que colocaram uma ETA compacta em Alexânia. Faz um certo tempo que eu praticamente não vou em Alexânia, o pessoal está indo, mas eu não tenho ido em Alexânia ultimamente. Então, e lá a situação lá era corrosão forte. Possivelmente colocaram uma ETA metálica, por quê? Porque não compensa fazer outra ETA. Recuperar a ETA, não compensa. O problema está tão sério que não compensa. Então, se recupera mais cedo, você consegue fazer uma recuperação que tem um custo X. Daqui a pouco o custo vira 3, 4X, que já é o preço da ETA nova. Então, como a empresa vai fazer, ela tem que definir. Formas tem. Tem que paralisar um dia ou outro. Talvez, se colocar um sistema paralelo, você paralisa somente para fazer interligação. Mas tem que resolver, se não resolver logo, o custo fica muito mais caro, tem que construir de novo, isso aí vai para onde? Para a tarifa, vai para o bolso do usuário. Não está tendo dinheiro de PAC, a fundo perdido, PAC, o governo do estado é para ampliação, não para recuperação. Se falar que a Dilma vai liberar dinheiro para recuperação, pode ficar esperando sentado. Ela vai liberar para quem não tem água, para quem não tem esgoto, mas não para recuperação. Às vezes nós parecemos um pouco duros aqui, mas discutimos muito as opções que a Saneago teria, né? Internamente nós discutimos. E eu discuti com a Alessandra, que ela faz parte da gerência de saneamento e participa das fiscalizações. Eu gostaria até que ela afirmasse aqui, para a gente não ficar sempre voltando a esse assunto de discussão de estrutura, né? Que teoricamente, diretamente não afetaria a qualidade de água do usuário. Alessandro, gostaria que você relatasse aqui na Câmara o caso daquele reservatório que tinha umas gotinhas, depois virou quase uma cachoeira, depois para arrumar foi um problema sério. Eu gostaria que você relatasse o que você falou. Não interessa a cidade, é aquele que tinha, era uma junta, depois ele... Pode pegar o do André aqui. É porque a Alessandra participa das fiscalizações, então ela vê em loco as dificuldades que são. Eu acho que eu sei qual é. Acho que é o caso clássico que o Eduardo sempre gosta de colocar nas apresentações que ele faz. Itumbiara, não é? É um caso clássico de Itumbiara, que era uma cachoeira, o reservatório. Hoje ele não tem as fotos dele aqui, mas dava literalmente para tomar banho embaixo dele. Embaixo não, era na lateral dele. E quando resolveram parar para fazer a manutenção, estávamos eu e o Eduardo almoçando no restaurante aqui atrás. Olhei na televisão, Eduardo, conheço aquele reservatório. Ele, que reservatório? Eu falei assim, aquele reservatório não é reservatório de Itumbiara? Ele, aquele reservatório de Itumbiara. O pessoal estava fazendo a reforma, infelizmente o operário estava em cima, quebrando a laje, que teve que quebrar a laje para fazer a recuperação na lateral dele. Infelizmente o operário caiu, a laje caiu, o operário morreu. Para você ver, uma intervenção pequena, que no início, há muitos anos atrás, era uma intervenção pequena, se tornou uma intervenção grande e causou um acidente. Então, o Eduardo tem essas fotos, eu vi pessoalmente várias vezes. Era um caso que tinha um colega nosso que adorava ir lá porque ele se refrescava lá de baixo, era uma cachoeira. Era um reservatório gigantesco, né? Obrigada, Alessandra. Na verdade, essa questão do acidente é uma fatalidade, nem vem ao caso. O que eu queria mostrar para vocês é que quando a GR pede recuperação inicial, quando tem um pequeno problema, não é à toa. Ela não está fazendo isso de rigorismo, é para preservar a estrutura futura, porque vai desgastar com o tempo mesmo. Então, aqui passa 1 ano, 2, 3 anos e meio, 4, sem arrumar, é muito desgastante. Então, só para reforçar para vocês a importância de consertar ou no início, ou que ela tome uma solução antes que piore o problema. Porque se piorar, é só mais caro, mais complicado para arrumar mesmo, de fato.
Posso falar? Claro, ainda deixar a discussão. Eu tenho certeza que todos nós aqui queremos que o governo dê certo, que as empresas funcionem bem, que a população precisa. Porque essa questão está parecendo a questão do asfalto, entendeu? Tem que ter manutenção, tem que ter um asfalto bom, tem que ter uma construção de ETA boa, que consiga se manter por mais tempo. Assim, a Saneago tem que ser mais efetiva nessas questões de manutenção. A gente estava até comentando aqui, enquanto não tiver um departamento lá exclusivo para regulação, para cuidar disso, isso não vai ter jeito. A Saneago tem que, no mínimo, ter uma gerência de regulação. Regulação é um assunto internacional, tem a ver com sustentabilidade. Isso é seríssimo. A Saneago tem que voltar os olhos para isso. Isso é muito sério. Essa morte foi muito séria. Tem a ver, sim. Uma bobagem chegou a esse ponto. Então, assim, tem que haver uma efetividade. Eu tenho certeza que a Saneago resolve isso rápido, se ela quiser. Tem corpo técnico excelente, é uma empresa referência no Brasil. Mais algum comentário aqui sobre essa cidade? Alguma dúvida? Não, só para esclarecer melhor aqui, a gente estava conversando antes de começar a reunião, a questão sim, da estrutura que existe hoje da Saneago para tratar da regulação. Né? Então, eu estava comentando aqui com o Dr. André e o Dr. Sarkis que a gente ainda existe uma gerência, né, que trata, mas é uma gerência que ela divide as atribuições de licenciamento ambiental, outorga, né, estudos ambientais. Fica pesado. Fica um pouco pesado, mas só para... eu lembro disso, quando o Edson explicava como funcionava, né? E a gente almeja mesmo, assim, que a gente trabalha diretamente uma estrutura, igual está sendo comentado, uma superintendência, né? Isso aí é o que está tendo estudos. A Saneago contratou uma empresa para estudar a reformulação da empresa mesmo, administrativa, organizacional, plano de cargos e salários, e está sendo colocado essa questão, né, da importância de estruturar, tanto que a gente está precisando tanto de estruturar a área ambiental, como também a área de regulação. A gente sempre coloca isso nas reuniões. São duas áreas que demandam muito serviço, que é impossível dividir assim, uma atribuição, né? É complicado. Enfim, após a análise da defesa apresentada, bem como das demais peças informativas, né, tem a improcedência das alegações suscitadas, isso na defesa. O fato de a Saneago afirmar que o processo para execução de serviço enquanto se faz de licitação não é isento dos efeitos do auto, haja vista que no momento das duas vistorias as determinações ainda não haviam sido cumpridas. Aí eu falo que a defesa não apresentou nenhum elemento capaz de anular o auto. O voto é pela manutenção do auto de infração 42/2011 em nome da Saneago. Alguma objeção ao voto da relatora? Isso aqui esquece de manifestar? Fica mantido, então, o auto de infração do item 3.3 por unanimidade. Ainda perguntei, Sarkis. Desculpa, eu não percebi que você pôs em votação. Meu voto é igual ao anterior. Então, mantido, só mudo um voto contra a maioria. Senhora coordenadora, antes de iniciar a análise do processo, do próximo, é o 3.4, eu só gostaria de fazer aqui algumas observações com relação a essa questão das empresas de capital majoritariamente público, é o caso da Saneago, da CELG, que são sujeitos à regulação e à fiscalização pela GR. Ocorrem alguns fenômenos nessas empresas que a gente tem que considerar. Realmente, quando se fez o regulamento, as resoluções, os decretos, as portarias, para
regulamentação da fiscalização, a observância do princípio da continuidade do serviço, da qualidade do serviço, da modicidade da tarifa, etc. Muitas questões que são inerentes à empresa pública ou à empresa de capital majoritariamente estatal ficaram omissas e, portanto, não se abriu nenhuma perspectiva de prazos para considerar essa situação, de atenuantes que pudessem jogar, nesse caso, um papel relevante na apreciação dessas matérias, desde que, evidentemente, não signifique o prejuízo à saúde da população, aos serviços prestados à população, etc. e tal. Respeitando-se naturalmente, em última instância, o usuário daquele serviço, porque ele não tem nenhuma responsabilidade pelas interrupções, pelas falhas e pelos desmandos que porventura ocorram no processo de gestão de uma empresa. Mas essas empresas têm sofrem de dois fenômenos que são muito característicos. Primeiro, ela tem um fenômeno externo, um fenômeno assístole, que não depende delas. Por exemplo, a questão dos prazos para licitação, dos recursos de licitação, que foge da responsabilidade da empresa e foge também da sua área de competência, porque ao obedecer uma lei geral, que é 8.666, ela está sujeita aos percalços dos atrasos do recurso judiciário, do recurso administrativo, etc., que impede que os prazos sejam cumpridos, e muitas vezes os prazos que é dado, eles não são cumpridos por isso. São processos externos que independem da empresa. O outro é o que diz respeito à questão do financiamento. Agora mesmo estava ouvindo aqui o secretário executivo da Câmara dizer que o órgão que financia esse sistema de serviço, ele não financia para reparo, né, para operações de recuperação, é só para investimento. E aí nós sabemos muito bem que o faturamento da Saneago, assim como o faturamento da CELG e de outras empresas públicas, ele não importa algum excedente que possa ser aproveitado em investimento para ampliação, reparação, substituição, renovação tecnológica, etc. na empresa. Isso depende muito de financiamento externo. No caso da Saneago é a mesma coisa. E as portas dos financiamentos externos para o Estado, ela em geral sofre a questão das restrições do endividamento do Estado perante a União. A gente sabe muito bem que é muito mais fácil você arranjar bilhões de reais para jogar no colo do Júnior da Friboi para se tornar um monopólio na produção de casas e derivados, do que você arranjar alguns milhões para você fazer uma recuperação ou um sistema em paralelo que você possa, digamos assim, criar um reservatório, ou ter um reservatório né, para emergência, que possa ser atendido o reservatório mãe, mas sem perda do serviço prestado à população. Quer dizer, esse tipo de financiamento a Saneago não vai arrumar nunca. A gente sabe muito bem disso. E essa coisa que leva, não é, até um processo meio autofágico do Estado, que é o seguinte: o Estado limita a ação do seu agente e o Estado pune a ineficiência do seu agente. Esses são os processos externos que a Saneago sofre, a CELG sofre e outras empresas sofrem. Mas tem também os processos internos, os processos diastólicos, que a gente não pode sonegar em termos de informação, que é a má gestão. Você nomeia uma diretoria, você põe um corpo diretivo que não tem compromisso nenhum com aquele serviço, que não conhece a importância daquele serviço, que está ali por uma questão de injunção política e está pensando simplesmente nas carreiras individuais ou dos grupos, e
as manutenções, as ações preventivas, as ações de ampliações, as questões que são mais estruturais, não é, da empresa e do serviço que ela presta, vão ficando à deriva. Eu tenho um exemplo típico da CELG, onde eu fui funcionário durante 32 anos, que na penúltima gestão da CELG, sob comando do presidente lá da região de Santa Helena, Quirinópolis, sei lá, daquele meio oeste. Ali é o quê? Sudoeste. Mas não, nada contra. Perdeu uma causa, ou deixou de ganhar uma causa, de 1 bilhão e 300 milhões de dólares que a CELG tinha direito, junto a Codemi, não, junto a Eletronorte, quer dizer, a Eletrobras, que é a empresa mãe de todas essas subsidiárias, Furnas, Eletronorte, e a CELG financiava a Codemi, por força do contrato com a Eletrobras, para a exploração do minério da Codemi lá. E a CELG sustentou durante 20 e tantos anos uma tarifa subsidiada que entrava de tudo para baixar a tarifa, até a climatologia. Variação do dólar, o clima, não sei o que lá, tudo custava na tarifa. E a tarifa ficava lá embaixo. E a CELG ficou subsidiando o tempo todinho, porque era um contrato com a Eletrobras, era a Eletrobras que tinha que financiar a Codemi, passou para a CELG, se retirou daqui do Centro-Oeste, e a CELG ficou com esse abacaxi. Tempo depois, foi esses processos de revisão, né, desse subsídio, desse financiamento, dessa coisa toda, chegou a conta da Codemi, que era 1 bilhão e 200 milhões de dólares, mais ou menos, que a CELG tinha direito, teoricamente, que não era assegurado. Pois muito bem. E esse processo foi, a CELG já estava no processo de pré-falimentar, que se entrasse aquele 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300 milhões de dólares, estava resolvido o problema da empresa. A empresa devia equacionava esse problema da empresa, mas não. Mas aí entra o problema da gestão, da falta de visão política e da falta de responsabilidade social do gestor. O que ocorre? O cara, para não pagar 300 mil reais ao perito, porque o juiz, para dar a sentença, ele só dá a sentença perante o laudo de um perito juramentado junto aos tribunais. O cara, para não pagar 350 mil reais, não era dólar, não, 350 mil reais, ao perito, para o perito, porque o juiz exige na perícia que a empresa pague o perito, quer dizer, o perito não faz para receber depois, faz para receber antes. O perito faz, entrega e paga. E não é o juiz que paga, não é o tribunal, é a parte interessada. Aí o cara diz, não vou pagar isso não. Não pagou, o juiz não deu o veredito, a CELG deixou de receber esse recurso, e esse recurso hoje, com a intervenção da Eletrobras, do sistema, vai parar na mão de quem? Você já sabe, né? Da Eletrobras. Então, essas coisas a gente tem que analisar com uma certa parcimônia. Eu não estou dizendo que vamos perdoar todos os erros de gestão, todas as omissões e irresponsabilidade de gestores, seja da CELG, da Saneago, seja lá de quem for. Mas estou dizendo que é o seguinte, são fatores que influem na decisão. Por exemplo, a conselheira coordenadora Ana Carolina levantou aqui a questão de um prazo de 3 anos e meio, 2 anos e meio, no espaço diferido entre a comunicação da anomalia e a resolução do problema, ou a não resolução, porque parece que depois de 2 anos e meio, 3 anos. É por irresponsabilidade, por negligência, por ação criminosa do gestor? Não é. São esses fatores que influem, que inclusive determinam as prioridades da empresa. Às vezes a prioridade da empresa não é você consertar um reservatório, não é você fazer uma impermeabilização do reservatório, não é você construir um reservatório, ou posto, sei lá, o que for, lá na localidade tal, porque tem o deputado, tem o vereador, tem a Câmara, tem o prefeito tal, que está a exigir isso, e a empresa tem que bancar isso. Porque não é o Estado que chega lá e bota dinheiro e diz, faz. O Estado manda a empresa fazer, e a empresa se vira. Como as fontes de financiamento e capacidade de endividamento da empresa são limitadas, porque o recurso que ela obtém no faturamento mal e dá para pagar, né? O custo operacional e a alta remuneração dos seus
militantes funcionários, que coitados, devem estar tudo rico, a empresa fica a dever, porque ela não tem dinheiro, né, nem sequer para manutenção dos seus ativos, do patrimônio, né, e de sua rede de abastecimento. Eu vi o caso, nós vimos o caso aqui recentemente aqui de Goiânia, uma falta de algo que teve aqui por conta de, sei lá, que a Saneago não tinha dinheiro para comprar uma válvula. Deu pano na válvula, deu problema lá e teve que desabastecer a cidade, metade da cidade, sei lá, uma passagem da cidade, para você fazer uma reparação. Por quê? É um sistema em cascata, um sistema construído em série, você não tem uma alternativa de um paralelo, você não tem um sistema em anel que você possa fechar um setor, abrir o outro e continuar o abastecimento. E a empresa não tem dinheiro para fazer isso. O que o senhor está falando é exatamente a visão que eu tenho. Por isso que, às vezes, eu não me alongo nas explicações, porque isso já é historicamente, acho que há uns 10 anos aqui, que nós batemos nessa tecla. Hoje tem PAC, hoje tem recurso federal, mas a Saneago, ela por muitos anos, 12 anos, todo o serviço que era feito de extensão de rede, de esgoto, de ETA, de ET, no interior do estado, era tudo com recurso próprio, atendendo à necessidade da socialização da água e do esgoto. Aí, uma coisa dessa, que às vezes é importante, a agência de regulação cumpre fielmente o papel dela. E a Saneago está movimentando. Eu acho que, nós achamos que às vezes é lento, mas eu acho que ela está movimentando rápido. Podia ser mais. Mas tudo era com recurso da receita dela, que ela tirava para fazer investimento, para levar água e esgoto. Então, muitas vezes, quando não compromete a saúde da população, por isso que o meu voto sempre foi esse, vai ser sempre esse. Eu acho que deveria repensar, reavaliar esses valores, vem para o Conselho, traga as defesas de gestão, porque só quem... Eu prestei serviço para a Saneago um bom tempo, eu sei das dificuldades de pagar até as faturas de serviço que nós fazemos. Então, querer que ela tenha recurso para fazer uma manutenção, que é necessário, volto a afirmar, mas entre fazer talvez uma manutenção e lá botar água para quem não tem, ela vai optar para fazer a segunda opção. É o que você falou, atendendo... É uma pressão assístole, quer dizer, é uma pressão que vem de fora para dentro, que ela não tem poder de dizer não. Não tem. Eu quero saber qual é o presidente da Saneago, da CELG ou da sei lá que outra empresa tem que estar funcionando aí, que vai chegar para o governador do estado, que vai chegar para o presidente da Assembleia Legislativa e dizer, não vamos fazer isso aí não. Vamos não temos dinheiro não. E por isso... E se é 2 horas da tarde, às 4 horas ele está exonerado. Na hora. Né? É na hora. Com o suplemento do diário oficial dominando já outro. O problema todo consiste nisso. Agora, isso não significa que a gente feche os olhos, faça vista grossa a certas negligências e subestimações que as empresas estatais costumam ter com relação a esse problema. Eu vou lhe dizer o caso. Por exemplo, ele está falando que a Saneago aqui tem, o representante aqui da Saneago está dizendo que ele tem uma gerência, né? Que cuida da questão de regulação. Uma gerência que divide atribuições de regulação e licenciamento. Isso é coisa que tem que estar ligada à presidência. Tem que ser uma assessoria especial que está ligada à presidência com poder de decisão para responder à AGE, que é o órgão de fiscalização, em tempo hábil e no menor espaço de tempo possível, as questões de fiscalização e de controle que a AGR colocar. Por exemplo, vai fazer uma fiscalização do AET, tem um vazamento, tem lá, sei lá o quê, uma coisa que é grave, que pode inclusive comprometer a estrutura do equipamento, a estrutura do patrimônio, tem que haver intervenção imediata. Então isso aí não pode ser uma gerência que tem que pedir audiência para falar com o diretor, que recebe, sei lá, por 10 minutos e diz, não tem dinheiro, acabou, quer dizer, não é problema dele. Tem que ser uma pessoa que tenha o poder de decisão e que tenha o aval do presidente para dizer, tem uma demanda da GES, vamos responder isso aqui, vamos tratar de resolver esse problema da melhor forma possível, ou fazendo substituição, ou botando um tanque lá de sobressalente, ou colocando carro-pipa para abastecer a cidade em conta, mas vamos resolver esse problema imediatamente. E isso aí as empresas estatais, infelizmente, ainda não têm.
Agora mesmo nós estamos tendo um problema seríssimo a nível nacional, da União, com as agências nacionais. Por quê? Porque a maioria delas foram todas capturadas pelo governo federal, em seus respectivos ministérios e autarquias. E elas não fazem o papel delas. Então, hoje, estou inclusive revendo a questão das atribuições das agências nacionais, porque deram tanta atribuição para elas, que elas terminaram sendo mais um órgão auxiliar de governo, e não sendo o órgão fiscalizador do serviço concedido, autorizado, etc., que atendesse bem a população. Eu estou fazendo essa intervenção só para dizer uma coisa. Quer dizer, eu acho que está havendo uma mudança da legislação com relação à questão da fiscalização, Eduardo. Está havendo, tem alguma proposta de revisão da resolução? Tem do regulamento de infração. Do regulamento de infração. Do regulamento de infração. Já é. Essa proposta, se ela começar, se ela observar esses aspectos que eu falei aqui, já está de bom tamanho. Não pode, por exemplo, deixar a Câmara com a faca no pescoço só para chegar porque pela legislação atual não tem muita coisa para fazer não. A Saneago não cumpriu os prazos, a Saneago deixou vencer. Não, parece que essas reuniões da Câmara são desnecessárias, dentro do formato que está. Não tem necessidade. Não, porque... não é que não tem necessidade, ela está de pé e mão amarrada, porque ela só tem aquele regulamento para ela obedecer. Exato. O artigo tal, o inciso tal, a linha S, acabou. Agora, é por isso que eu prego que a Saneago apresente um cronograma de manutenção e faça junto com a agência de regulação. Pronto, nós vamos fiscalizar a região norte. E aí traça um plano de trabalho em conjunto. Nós somos o mesmo governo, então somar as energias, essa sinergia, porque um aponta para um lado, outro aponta para o outro, e dinheiro é escasso. Por isso que eu bato e falo, se quiser que eu ligo para o Fione, daqui a pouco eu ligo, já liguei uma vez, ligo de novo. Faça um plano de trabalho. Se tem lá as regionais, traga para cá, não espera 100%. Vai esperar 100%, vai chegar em dezembro, mais um ano cheio de multa. Faça isso urgente. Pega o que está e já manda para o Eduardo. Entendeu? Essa é uma luta minha interna lá, eu sempre levo isso lá. Né? A questão mesmo lá da gente, realmente, o pessoal que é responsável lá diretamente, apresentar isso. Mas eu sempre levo essa questão para a gente trazer de uma vez por todas esse cronograma. É uma luta que eu tenho internamente. Bom, então, encerrando, para encerrar a minha intervenção, espero que ela contribua só como elemento de reflexão. Essa questão da fiscalização das empresas estatais, ela tem que passar por uma modulação no sentido de que deve haver uma maior compreensão das realidades vividas pela empresa, sem negligenciar a questão dos deveres, das obrigações e da responsabilidade social da empresa e dos organismos de Estado, de fiscalização também, com relação à população, que em síntese é a população que nos paga o salário, 13º, férias remunerada e aposentadoria. É só isso. Bom, só voltando aqui às discussões e voltando a... Desculpa o tempo que eu fiz a senhora perder. Bem rapidamente, eu já falei isso aqui, eu vou repetir, Sarquis. Nós já fizemos algumas concessões e discussões com a Saneago de prazos. Na época que eu era diretora, na época do Edson, nós chegamos no seguinte questionamento. Edson, quanto tempo vocês precisam para tal determinação? Não adianta eu colocar um prazo inexequível para vocês. O que é? Esse aqui, reservatório 90 dias? Não, 90 dias não dá. 180 dias? Não dá. Informatização, nós precisamos de 2 anos. Alongamos esses prazos, dependendo da determinação. Então, a gente teve uma conversa. Não é simplesmente assim, não quero nem saber. A gente teve tudo para não lavrar o auto de infração. Aqui, nesse último processo, ela manda apresentar o cronograma, era só apresentar e depois cumprir. Ela nem apresenta o cronograma no prazo pedido. E a GR ainda assim aceitou, o que também não foi cumprido. Então, a gente vai dando tantas chances para a Saneago e nós temos um retorno de satisfação para a população. Não é só abrir e deixar sucatear o já existente. Então, assim, a população nos cobra, a mídia nos cobra,
O PROCON vem em cima também da Saneag e de tabela AGR. Nós recebemos críticas constantes quando dá um problema com a Saneag. Cadê a fiscalização? Por que ninguém multa? Falta de informação, óbvio, tem questão de multa. Cadê a fiscalização da CELG? Cadê o Ministério Público em cima da gente? Agora prendeu. É em cima da Saneag, é em cima da GR. Direto a gente está participando de audiência com o Ministério Público. Então, quer dizer, isso aqui é um tipo de resposta social da função da agência reguladora. Por isso que nós, às vezes, somos meio duros aqui, mas apesar de tentar esse contato, esse intercâmbio, faz e não surte resultado. Essa questão do plano não surtiu resultado. Esses processos são antigos. Tomara realmente, eu sou otimista, que no futuro tenha uma solução para todos esse tipo de problema, tanto da fiscalização quanto não cumprimento das normas pela Saneago. Agora, doutora Carolina, só desculpe interrompendo, agora que eu tenho que, minha obrigação é defender aqui o que a gente está tomando de ações para mudar alguns hábitos, né? Que a gente está julgando aqui são eventos 2009, antigo, 2010, né? Então, desde quando a gente assumiu, agosto do ano passado, já houve reuniões, né? Designações, decisões de diretoria, né? A gente está indo todas as regionais, né? Então, está havendo a mudança de hábito, né? Que a gente não vai ver aqui, nesses processos, né? Eu espero muito brevemente a gente está já tendo esse retorno já. Tá? Mas que a gente já houve muitas mudanças positivas dentro da empresa, houve. O processo 3.4, final. Presidente, constar em ata, tá, o Érico, isso aí, para ficar sempre registrado. Eu preciso me ausentar e gostaria de submeter a apreciação de vocês. Tem quórum, né? Tem Mas quórum. eu preciso me ausentar. Tá? Obrigado. Obrigado pela presença, Saquice. Esse é o processo 2010, final 7721, vou falar bem resumidamente aqui. Esse aqui é não cumprir a determinação de eliminar as infiltrações no reservatório de água de Inhumas. A fiscalização foi em setembro de 2010. O TN foi recebido em janeiro de 2011 para eliminar as infiltrações no prazo de 180 dias. Em fevereiro de 2012 foi realizada a fiscalização de acompanhamento. Não foi cumprida. Em julho de 2006, a autuada protocolou defesa, informando que está realizando serviços que envolvem a reforma geral e impermeabilização dos reservatórios e a previsão de conclusão dos serviços é para o final do mês de agosto de 2012. Justificou que os serviços de impermeabilização são executados por equipe especializada, por isso requerem elevado tempo de espera para serem resolvidos. Anexou a defesa, fotografias do serviço sendo executado. A gerência de saneamento básico e a jurídica foram pela manutenção do auto de infração. Aqui, a primeira fiscalização ocorreu em setembro de 2010, como eu dito aqui, né? Para resolver a não conformidade em 180 dias. Porém, além de a Saneago nem sequer se manifestar sobre o problema constatado, nem sobre o prazo dado, este referido prazo não foi cumprido, conforme constatado em fiscalização de acompanhamento em fevereiro de 2012. Ou seja, 1 ano e 5 meses após a constatação da irregularidade, a não conformidade ainda não havia sido sanada, por isso foi lavrado o auto de infração. Conforme informações da própria concessionária em sua peça de defesa, em julho de 2012, a não conformidade ainda não havia sido sanada. Somos a isso que a instância, aí eu falo sobre a questão de que precisa ser antes da lavratura do AI, todos esses pedidos e comprovação. Eu abro a discussão aqui, Érico, se você quiser já manifestar. Foi concluída uma reforma geral da Estação de Tratamento de Água de Inhumas, né, onde até o governador do estado participou nessa inauguração. Não tem nem 15 dias, nem 20 dias que houve essa inauguração. Então, 28 de fevereiro? Então, assim, não tem nem um mês. Então, a ETA aconteceu, houve uma reforma geral da Estação de Tratamento de Água, né? E que pode ser comprovado lá na próxima fiscalização. Houve o atendimento posterior, né? Só vale ressaltar. Posso ler o voto? Bom, aí eu falo da improcedência das alegações, né? Infelizmente aqui não tem como, não há nem o que discutir. Somente agora, após a lavratura do auto, a concessionária afirma que a execução das obras ainda deveria ser concluída até o final do mês de agosto de 2012, isso aqui é na época da defesa,
sendo que em nenhum momento antes da lavratura do auto a empresa solicitou a prorrogação do prazo, evitando a autuação. Tendo em vista que o procedimento foi regular, o voto é pela manutenção do auto de infração 10 de 2012 em nome da Saneago. Em votação. Alguma objeção? Aprovado, então, por unanimidade. O item 4.4. 3.4. Eu ia falar 4, 7721. Item 3.5. Processo AGR 2010, final 0722. Assunto, auto-infração 112/2010. Esse auto aqui foi lavrado por não cumprir a determinação de providenciar guarda-corpo no reservatório elevado Dinomar e ETA do município de Inaciolândia. A fiscalização foi em novembro de 2009 no sistema de abastecimento de água. Foi emitido o termo de notificação recebido em fevereiro de 2010 para providenciar o guarda-corpo no prazo de 180 dias. Esse aqui é para o guarda-corpo em 180 dias. Em novembro de 2010 foi realizada a fiscalização de acompanhamento, onde constatou-se não cumprimento. Em maio de 2011 foi protocolada a defesa na GR, tempestivamente a defesa, né? Onde a concessionária informou que há um valor comprometido em dotação orçamentária, encontra-se em fase de licitação, sendo que a confecção do guarda-corpo para o reservatório elevado seria feita nesse serviço contratado. Alegou que havia sido solicitado o prazo até novembro de 2011 para a solução do problema, sendo que a GR não se manifestou quanto à solicitação de ampliação de prazo. Informou ainda que a Saneago irá realizar o serviço, porém há outras prioridades para a empresa, pois as mesmas poderiam trazer maiores prejuízos aos usuários, tais como produção e qualidade da água. Instada a se manifestar, a gerência de saneamento, que a jurídica perguntou sobre essa manifestação da Saneago, né? A gerência jurídica esclareceu que no despacho EJUR que a resolução 231 concede prazo mais benéfico às concessionárias ao descrever que os prazos expressos em dias devem ser contados em dias úteis. Isso aqui é na apresentação de defesa, porque ela apresentou, acho que 11 dias, e a notificação era de 10, mas a resolução permite até 15, a resolução antiga ainda. Bom, a gerência de saneamento básico e a jurídica manifestou-se pela manutenção da auto-infração, tendo em vista que essa defesa aqui, mesmo com um dia de atraso, foi considerada porque a legislação da resolução dá esse prazo para a Saneago, apesar de a nossa lei falar em 10 dias. Primeiramente, há que se esclarecer que a manutenção, eu falo sobre a importância da manutenção, a fiscalização primeiro ocorreu em novembro de 2009, notificando para a correção da não conformidade de 180 dias. O referido prazo não foi cumprido 1 ano da constatação da irregularidade, a não conformidade ainda não havia sido sanada, por isso foi lavrado o auto. Conforme informações da própria concessionária em sua peça de defesa, em maio de 2011, a não conformidade ainda não havia sido sanada. Some-se a isso que a instância, eu falo sobre a parte de defesa antes da lavratura do auto em infração. É que eu estou resumindo aqui para ficar mais rápido. A notificação já se encontrava devidamente vencida e, nesse caso, ignorado pela Saneago, conforme afirmado pela gerência de saneamento, a qual informou que nenhum pedido de prorrogação de prazo foi solicitado junto à GR. Isso aqui foi perguntado porque a Saneago falou que solicitou. A gerência de saneamento falou que não solicitou. Realmente não consta aqui nos autos nenhuma solicitação de prorrogamento. Há de ser, portanto, a defesa embasada em fatos técnicos. Eu abro aqui para discussão. Érico, você tem alguma coisa a falar? Eu tenho algumas fotos aqui que houve o atendimento posterior à lavratura do auto. Essa foto da instalação do guarda-corpo. E essa aqui já o guarda-corpo já instalado, né? Qual a altura desse reservatório, Érico? Não sei precisar para você agora nesse momento. Uns 25 metros, aproximadamente. Eu falo da importância do guarda-corpo mesmo para a segurança até do funcionário, né? É muito alto esse reservatório aí. Posso partir para a votação? Esse aqui é já discutido bastante, foi bem depois do auto de infração, não havia sido sanada. O voto é pela manutenção do auto 112/2010, em nome da Saneago.
Alguma objeção? Anulação. Anulação. Então fica mantido por maioria com voto contra do André. Item 3.5 da nossa pauta. Item 3.6, processo 2010, final 4788, auto infração 11/2012. Esse processo aqui é de Jataí. Isso aqui é não cumprir a determinação de eliminar as eflorescências e providenciar a recuperação da estrutura de concreto do filtro da ETA do município de Jataí. A fiscalização foi em 20 de maio de 2009. Detectou-se a presença de eflorescências e ferragem exposta no filtro da estação de tratamento de água. Diante disso, foi emitido, já em substituição a um TN anterior, que por modificação da agência emitiu novo TN, esse problema, então, quer dizer, é antes de 2009, o termo de notificação 71, recebido em setembro de 2010, para a concessionária eliminar as eflorescências no prazo de 90 dias e recuperar a estrutura do concreto do filtro. Após o prazo concedido, em janeiro de 2011, a concessionária protocolou o termo de resposta, no qual a mesma pede a prorrogação de mais 120 dias, alegando que o convênio para a reforma da ETA já estava assinado, porém, as obras foram paralisadas devido ao período chuvoso. Foi encaminhada a notificação para a Saneago para que fosse, então, apresentado o cronograma de atividades relativas à eliminação das eflorescências e recuperação da estrutura de concreto do filtro. Essa notificação foi recebida em abril de 2011. Em março de 2012, isso não teve resposta da Saneago. Em março de 2012, foi realizada a fiscalização de acompanhamento, constatou-se o não cumprimento da determinação. Foi lavrado o auto, tempestivamente. A concessionária protocolou defesa alegando que foi realizado um capeamento da ferragem exposta e foi feito um tratamento externo, visando eliminar as eflorescências, sendo que a recuperação completa estava programada para o final do mês de agosto de 2012. A gerência jurídica, a gerência técnica e jurídica foram pela manutenção da auto-infração. Quem analisar os autos, verifique que a concessionária foi devidamente notificada da ação a ser empreendida em setembro de 2010 e do prazo estabelecido para o cumprimento, 3 meses. Porém, na fiscalização de acompanhamento, realizado somente em março de 2012, constatou-se que a Saneago não havia cumprido a determinação. Bom, aqui vai a análise da defesa. Érico, você tem alguma coisa a falar disso aqui? Tem sim. Está havendo lá uma reforma geral da ETA. Então, essa inconformidade que foi sobre o reservatório é uma obra que está sendo realizada de forma aglutinada dentro da reforma geral. Então, de Jataí. Então, dentre ampliações também, está havendo ampliações, reformas. Então, o atendimento dessa inconformidade, que é o reservatório, ele está sendo feito dentro dessa reforma geral. Então, por isso a demora. Pois é, e a Saneago não apresentou nenhum cronograma também dessas previsões aí. Complicado, né? E tem previsão para finalizar? Também não? Não. Depende. Não passaram nada assim, definido. Verifique-se que as não conformidades ainda não haviam sido corrigidas, né, na fiscalização de acompanhamento, segundo a própria concessionária em sua peça de defesa, ela mesma admitiu. A previsão para o termo das obras era agosto de 2012, aqui na primeira etapa que ela falou, reafirmando ainda que a empresa, antes da expedição do auto-infração, teve o prazo de 18 meses para corrigir a não conformidade e não fez. Assim, o voto é pela manutenção do auto 11/2012, em nome da Saneago. Em votação? Mantido, então, por unanimidade, o item 3.6 da nossa pauta. Item 3.7, processo 2009, final 11.255, assunto auto-infração 64/2011. Esse auto de infração que foi por não cumprir a determinação de providenciar a tampa de filtro para o filtro russo da ETA no município de Niquelândia, pertencente à Regional de Serviço de Porangatu.
A fiscalização inicial foi em outubro de 2009, onde detectou-se a falta de proteção no filtro russo. O TN foi recebido em dezembro de 2009, para a concessionária providenciar a tampa no prazo de 90 dias. Em dezembro de 2011, 2 anos depois, foi realizada a fiscalização de acompanhamento, onde constatou-se o não cumprimento da determinação. Diante disso, foi lavrado o auto. A concessionária protocolou defesa na GR, alegou que o fechamento dos filtros, sejam eles pequenos ou de grandes dimensões, realmente eliminaria a queda de insetos, porém poderia ter a presença de baratas, roedores, etc., devido à presença da tampa, não dar condições de ser manuseada em sua totalidade, principalmente em períodos chuvosos, sendo que a inspeção visual dos operadores seria prejudicada, além de colocar em risco a integridade física dos mesmos. Conclui achando que tal medida não é prudente. A gerência de saneamento e a jurídica foram pela manutenção da autoinfração. A gente já discutiu bastante essa questão de filtro, do filtro russo aqui. Eu gostaria de escutar o Érico nessa questão aqui da necessidade da tampa, Érico. Olha, conforme você até relatou, já foi uma discussão que já houve até a coisa julgada, né, no sentido de acatar as defesas, conforme já foi relatado aqui. Eu tenho até alguns exemplos de alguns TNs e autos que foram anulados na mesma inconformidade, né? Então a gente estranha porque ainda está tendo dentro da pauta essas inconformidades aqui. Pois é, eu discuti isso bastante com o Eduardo. Teve uma questão de, na época, a alegação de que a estrutura inicial do filtro não exigiria tampa. O que nós discutimos aqui? Eu gostaria só que o Eduardo falasse como é que fica o filtro russo, para quem não é técnico, como é que fica, que tipo de água fica no filtro russo e para onde ela vai depois de ser usada, o que poderia cair nessa água. E como que ele funciona, Eduardo? Por que chama filtro russo? O porquê do russo eu não sei não. Deve ser porque ele é russo de defender também, né? A questão é a seguinte, o filtro russo é o que a gente chama de filtro de fluxo ascendente. O que é isso? Ele filtra de baixo para cima. Então, quando a água ela vem, passa por todo aquele elemento filtrante, areia, brita, sei lá, carvão ativado, alguma coisa assim, depende do local, né? Tem todas as camadas filtrantes. Ela vem, a água já está em cima, está filtrada, ela cai numa calha e vai embora. Possivelmente por tanto de contato onde você aplica cloro. Aquele tanque, se ele não for coberto, o que pode acontecer? A água está limpa, ela não vai ser filtrada mais. Qualquer sujeira, poeira, fezes de animais, vai tudo junto. No máximo vai ter coloração, vai talvez matar o germe, mas a sujeira vai embora. Mas ele é exposto assim? Ele é aberto, todo aberto. Todo aberto. Já tratado. Entendeu? Qual que é a questão? Até em alguns lugares, já vimos até mesmo fotos do Ceará com tampa do filtro russo. O projeto não previa, o que a gente está até discutindo hoje? Tudo bem, antigamente os ônibus não tinham sem segurança. E agora é obrigatório ter sem segurança. Por segurança das pessoas, ônibus que fazem, principalmente em intermunicipal. Então, a determinação foi em relação a isso, de garantir a qualidade dessa água. Entendeu? E não tem, assim, por mais que tenha sido julgado, a gerência tem sido, pelo menos em grande parte, contra, como foi contra nesse processo. Entendeu? Porque a água ali não tem uma característica, não tem mais uma filtração, não tem um tratamento, somente coloração. Vai matar o germe, mas toda impureza vai junto. E tem situações de ETAs, que você tem ETAs em zona rural, com grande com vento, com poeira. Você tem ETAs que tem muitos insetos. Você tem ETA também, por exemplo, tipo cristalina. Se fosse Padre Bernardo, se fosse ser filtro russo, então não é filtro. Padre Bernardo, você está andando no Padre Bernardo, no meio da praça você vê inseto andar do outro. O filtro lá, só que lá é filtro normal, de baixo para cima para baixo, cheio de besouro. Pombo. Se tiver concentração de pombo no local, o pombo vai tomar água lá dentro. Então por isso que a gente tem colocado isso. Entendeu? Que muitas vezes não
Se você fizer uma análise no dia, talvez não entre como problema, mas o problema pode acontecer em outro dia. Então, até mesmo a análise ela não é 100% eficiente para comprovar que não precisa de uma tampa. Entendeu? Justamente porque esses processos ainda vêm, porque eles existem, né? Não era só, alguns autos foram anulados de algumas cidades. Eu conversei bastante com o Eduardo sobre essa questão técnica mesmo. Porque o que é que eles me falaram? Primeiro, tem algumas cidades que têm filtro russo e que tem tampa. A Saneago colocou tampa. Segundo, que tem outras que têm tela. Então, eles resolveram o problema com a tela. Por quê? Aí não cai o pombo, não cai o besouro, não cai coisa grande, evita de cair partículas grandes, né, sujeiras grandes. Então, a Alessandra, conversei com ela sobre como que a fiscalização, ela foi lá, viu, às vezes o próprio técnico da Saneago fala que era necessário sim, porque está exposto, e cai besouro, cai barata, cai um monte de coisa, essa água vai direto para a população. É desesperador se a gente souber de uma coisa dessa. Então, algumas cidades, a Saneago resolveu o problema não colocando a tampa, mas uma tela. E isso foi acatado pela GR-Sim. Agora eu fico pensando, uma multa alta, por que não colocou uma tela, então? Né? Que aí evitaria que ela alega aqui que, se colocasse a tampa do filtro russo, não ia conseguir ver nem a sujeira e era perigo para o funcionário. A tela evitaria essas coisas. E alguns reservatórios, ou alguns filtros ficam perto da rodovia, então cai poeira, fica perto de refletor, cai besouro, então assim, fica muito exposto, né? Problema que seria resolvido. Por isso que esses autos voltaram aqui. Por isso que eu discuti tanto com eles a necessidade realmente desse filtro. Nessa segunda vistoria, foi inclusive falado aqui que não foi providenciado nem a tampa, nem uma tela. Então, assim, eu fico pensando por que a Saneago colocou em alguns tampas, colocou em alguns telas e deixam outros para trás, né? Isso é que eu não consigo entender. Porque pode ser que em alguns casos realmente necessite, de alguns exemplos que você citou. Já outros não há necessidade, né? Bom, vamos discutir então um pouco melhor. A concepção de um filtro russo num projeto não prevê tampa. Que era a alegação, por isso que tinha anulado, que não a prevê estrutura tampa. dele. É uma unidade do sistema que necessita de um monitoramento visual do operador. A própria incidência solar na água contribui no tratamento. Tá? E dentro dessa e diante dos processos que já foram julgados, a gente estava entendendo que já teve um entendimento, né? E por isso que a gente está aqui solicitando aí a anulação desse auto de infração. Mas a tela não resolveria a questão do contato visual e da incidência solar? Isso resolveria alguns casos que há necessidade, onde há árvores próximas, alguma coisa próxima que possa interromper. E outra que foi colocada aqui, que pomba e essa água distribuída, a Saneago faz análise de água, né? Então a gente não pode falar que essa água é distribuída assim, de qualquer forma. Então é feita as análises de água, né? É feito monitoramento, é feita a manutenção, se cai algum tipo de impureza é retirada, tem alguns parte do sistema que garante alguma eficiência final, cloração, né? Então a gente tem que considerar tudo isso. Até isso eu conversei com a nossa bióloga se as análises da água interfeririam ou não, mostrariam ou não a situação de impureza ou não. Como um fluxo de água constante, teria que ser uma análise, várias vezes ao dia, e eu perguntei para ela, eu teria minhas dúvidas se o pombo fazendo, com as fezes do pombo de manhã, se coletasse à tarde, isso seria acusado nos laudos, sabe? Eu tive minha dúvida se, biologicamente, isso mostraria na análise de água. Como é uma questão técnica, eu vou colocar em votação individual aqui, porque isso realmente, a estrutura inicial, o projeto inicial do filtro não tem a tampa. Isso é fato, já foi discutido, isso aí já agora, a questão aqui é a necessidade de ter resolvido o problema de outra forma. Isso aqui que a gente põe em discussão. Você quer falar mais alguma coisa? O que pode ser verificado durante a fiscalização é se, no caso específico, há necessidade. A fiscalização também tem que fundamentar melhor a necessidade. Então, é isso que a gente estava discutindo. Que cai poeira, besouro, barata. É aberto. É aberto. Ele é Imagina aberto e tratado. É como se fosse um
reservatório aberto. Ele é aberto, a água está exposta. Não. A questão é a seguinte, se você não tem a tampa, você não tem como garantir que essa água não vai ser contaminada. Entendeu? Você não tem como garantir. Porque a questão que você não pegou a discussão aqui, que em alguns lugares essa água colocou tela, para não ir bicho, pomba, barata, besouro. Mas Pássaros não, o besouro eu acho que sim, né? Hein, Eduardo, o técnico não pode abrir essa tampa toda vez que for fazer a Tem, fiscalização? É porque tem é caso. pesada, né? Não, É não, pesada? pesado não. Tem caso que fez fibra de vidro. Já, a Saneago já fez tampas com E fibra de vidro. esse filtro ele vem de fábrica Você tem ideia? sem indicação para ter tampa? Não, para você ter ideia, tem em Pirinópolis tem sistema de filtração para o filtro russo, que é um tanque de concreto com as tampas. Antigo, antiguíssimo. Tanto que não é o modelo que tem hoje, que é a maioria circular. Ele é todo retangular, tem várias tampas. Tanto que lá os novos são tudo de fibra de vidro aberto. Mas tem tampas no antigo. E é filtro russo. O cara abriu a tampinha, vai e fecha a tampinha. Jeito de olhar, tem. E sem falar, outra coisa é o sol também, sem falar o seguinte, a maioria dos filtros russos pega sol não. Pega assim, luz que está aqui, mas não sol diretamente. A maioria deles. Ele tá no local aberto. Se ele está em local aberto, ele pega incidência de sol. Né? Se onde tem tampa é porque há necessidade. Diretamente não. Tá? A maioria dos filtros russos tem um reservatório em cima dele e não pega. Se o sol pega, o máximo que ele pega é na parede e não chega na água. Ele tem assim, a luz solar difundida, mas não a luz solar direta. A questão é caso a caso. A insolação não precisa ser direta para ela ter efeito, né? O calor já... Mas mesmo assim, uma água que dita potável, que tem contato direto assim, aberto, não há como evitar algum tipo de contaminação. Uma das fiscalizações aqui foi feita muito próximo da rodovia. Vai poeira, vai... É complicado essa questão, né? Se a gente... Aí eu... Porque a estrutura dele original não tem tampa nele. Mas não interessa, a Saneago é uma empresa que é especialista em distribuição, conservação, tratamento de água para a população utilizar. Então tem que pôr a tampa, acabou a história. Quanto aos processos que foram julgados, que já tem esse entendimento, que foi cancelado, e agora de repente muda o entendimento da agência reguladora? Porque na época o entendimento técnico da gerência era outro gerente, acatou a obrigatoriedade de ter por causa da estrutura inicial. A obrigatoriedade de vir com tampa ou não. Isso foi acatado tecnicamente, né? Agora, é um fato que vocês podem trazer um técnico e discutir tecnicamente, dependendo aqui da... Já vieram técnicos aqui, já por isso que houve entendimento, foi cancelado, foi anulado os autos. Agora, Érica, fica tão complicado para a gente, porque um operador que recebeu a fiscalização, que falou para a fiscalização que era necessário sim uma tampa, que ali caía besouro, caía tudo e não tinha tampa. Por isso que eu coloquei muito aqui, complicado, a gente tem que olhar né? caso a caso. Pode ser que em alguns casos há necessidade, outros não. Mas aí como é que você vai controlar que número de passos na região, que árvores que estão na região, que tanto de vento que vai ter na região? Não tem como ser essa região não vai ter, essa aqui vai ter. É complicado demais. Véio. Reservatório de água para a utilização da população tem que ter tampa. Se for o pessoal lá da vigilância sanitária do combate à dengue, ele vai obrigar a botar uma tampa. Lá não é um reservatório, é um filtro, Mas tem água, né, que tem água dentro e que tem dentro do sistema de tratamento ainda existe unidades de tratamento posterior e tem análise. Nesse caso aí, a única coisa posterior é a coloração. Não tem mais filtração. E tem análise de água que vocês recebem diariamente. Mais alguma colocação, Érico? Eu queria saber como é que ficaria esse processo e os anteriores. Se já houve um entendimento desse tipo de inconformidade? Já houve um entendimento. Tecnicamente aqui eles conseguiram convencer de que era necessário, né? A questão é essa aqui.
Quando que foi que esse técnico esteve aqui, Carolina? Oi? Quando que esse técnico esteve aqui? Na época, houve a discussão e a gerente de saneamento conseguiu ser convencida tecnicamente. Muitos anos atrás, isso? Uns 2 anos atrás. 2010. Ah, porque eu não estava aqui. Bom, eu vou ler o voto aqui. O fato de a Saneago afirmar que o tamponamento do filtro iria dificultar a inspeção visual dos técnicos em relação à ocultação de insetos e roedores não é isenta dos efeitos do auto de infração, pois a água tratada fica exposta à contaminação do meio ambiente, tais como poeira, fezes de pássaros, queda de insetos e etc. Insto observar que a defesa apresentada não trouxe nenhum elemento novo, porque ele só questiona tecnicamente. Sendo que a mesma levantou fatores que possam gerar outros problemas, porém não apresentou nem provas desses problemas, nem possíveis soluções para a exposição da água já tratada ao meio ambiente, muito menos anexou aos autos laudos que atestem a qualidade da água da cidade coletada no filtro em diferentes épocas do ano. Assim, o meu voto é pela manutenção do auto de infração 64/2011 em nome da Saneago. A gente vota individualmente, porque é um questionamento técnico aqui, né? André, qual que é o seu voto? Wagner. Manutenção. Conselheiro? Então fica mantido por unanimidade. O item 3.7 da nossa pauta. A gente finaliza aqui o último. Item 3.8. Processo 2010, final 1625, assunto auto-infração 46/2011. Esse auto aqui foi não cumprir a determinação de executar plano de recuperação conforme o cronograma de atividades apresentado pela concessionária para o município de Pirinópolis. A fiscalização inicial foi em março de 2009, pode ver que a maioria desse processo aqui é de 2009, fiscalização. Onde detectou-se a perda de revestimento e pintura desgastada na ETA e a ausência de guarda-corpo e tubulação de ventilação no reservatório Jardim Santa Bárbara. Foi emitido o termo de notificação para a concessionária executar o plano de recuperação conforme o cronograma de atividades por ela mesma, pela Saneago, no prazo de até setembro de 2010. Em setembro de 2010, aqui foi dentro do prazo, ela solicitou prorrogação de prazo, encaminhando cronograma de atividades com a previsão do termo da obra em 2010, dezembro de 2010. Em seu termo de resposta, justificou solicitação de ampliação de prazo devido a custos excedentes na previsão orçamentária e processos licitatórios. A gerência de saneamento considerou procedente o pedido de ampliação de prazo. Em janeiro de 2011, foi protocolada na GR uma segunda solicitação de prorrogação de prazo para mais 240 dias, com as mesmas alegações anteriores, além de informar que a reforma já havia sido iniciada. Esse pedido foi analisado pela gerência de saneamento, que considerou improcedente a solicitação de ampliação de prazo, tendo em vista que a Saneago não apresentou documentos que comprovassem que os serviços estavam sendo executados. Em outubro de 2011, foi realizada a fiscalização de acompanhamento, quando constatou-se a perda de revestimento e pintura desgastada na ETA. Diante disso, foi lavrado auto de infração, a autuada protocolou defesa, informando que realizou todos os trâmites legais para atender a determinação que as obras da ETA já estão em fase final de conclusão. Já estavam em fase final de conclusão. Solicitou a reconsideração da infração imposta, pois as contratações de obras e serviços nos órgãos públicos exigem o cumprimento de trâmites e processos legais que demandam tempo. A gerência de saneamento e a jurídica foram pela manutenção do auto de infração. Aqui eu falo sobre aquela questão de prorrogação de prazo, né, comprovadamente, foi pedido, foi acatado, depois foi pedido de novo e não foi acatado porque ela não comprovou a necessidade, né, no processo. A primeira fiscalização foi em março de 2009. Ela deveria executar até setembro de 2010, porém o referido prazo e mesmo os novos prazos solicitados pela concessionária, conforme constatado em fiscalização de acompanhamento em outubro de 2011, não foram cumpridos. Ou seja, após 2 anos e 6 meses,
Após a constatação da irregularidade, a não conformidade ainda não havia sido sanada, por isso foi lavrado o auto. Conforme informações da própria concessionária em sua peça de defesa, em janeiro de 2011, os serviços ainda não haviam sido concluídos. Esqueçam um histórico, eu separei um pedaço aqui da área técnica que falou que a solicitação de prazo, de prorrogação de prazo requerido pela Saneago através do ofício número 111 para agosto de 2011 não foi acatada pelo simples fato de a concessionária não comprovar o fundamento de seu pedido. Entretanto, a fiscalização de retorno ocorreu em outubro de 2011. Logo, mesmo com a prorrogação acima não sendo acatada, a Saneago possuía tempo de sobra para executar o plano de recuperação do município de Pirenópolis. Há de se ressaltar que a concessionária não requereu novas prorrogações de prazo no termo de notificação. A atual fase do processo não permite qualquer concessão de prazo, sendo que pedidos de prorrogação de prazo deveriam ter sido encaminhados antes do auto. Há de se afirmar que no momento da fiscalização, outubro de 2011, os fiscais da GR aconselharam ao gerente do distrito a enviar, o mais breve possível, prorrogação para a finalização das obras do sistema de Pirenópolis, haja vista que a mesma seria acatada, entretanto, tal prorrogação não foi solicitada. Isso aqui é o relatório técnico, né, da fiscalização, e aí eu abro para discussão. Érico. Já foi concluída a reforma, já tem umas fotos aqui. Não, porque ele conclui bem depois dos prazos. Pois é, mas mesmo concluindo depois, por que é que ele não manda para cá, para a juíza anexar o processo? Érico, na hora de se mantido, não sei se isso vai afetar a parte legal, mas manda esses comprovantes, né? Tem que comprovação do fato novo, né? Bom. O fato de a Saneago afirmar que as obras da ETA já estavam, né, na época da defesa, estão em fase final de conclusão, não é isento dos efeitos do auto. Haja visto que no momento das duas vistorias, as determinações expressas ainda não haviam sido cumpridas. Somente agora, após a lavratura do auto, a concessionária afirma que a execução das obras ainda será concluída. Insta observar que a defesa apresentada não trouxe nenhum fato novo. Ao contrário, trouxe a afirmação expressa da concessionária de que a não conformidade objeto deste processo não foi cumprida integralmente. Assim, o voto é pela manutenção do auto de infração número 46/2011 em nome da Saneago. Alguma objeção? Anulação. Oi? Anulação. Então, o auto é mantido por maioria. Um voto contra. Item 4. Outros assuntos de interesse da Câmara Setorial de Saneamento Básico. Desculpa, Pode falar. Não, eu só ia perguntar para o Érico se ele está recebendo as atas, conforme pedido na última reunião. A ata foi encaminhada por e-mail. Qual e-mail? O e-mail da gerência de vocês. Da gerência? Isso. Eu queria ver aqui com Wagner. a presidência, com o Eduardo, se não teria como trazer uns slides aqui, mostrar isso pra gente que não é técnico, esses reservatórios, esses registros, sabe? Você podia marcar uma reunião para isso, para a gente conhecer, quem não conhece. Você teria como pedir a Saneago para vir fazer uma apresentação, se vocês têm aqui, não sei. Pode ser agendado. Pois é, podia agendar uma reunião pra gente ter um conhecimento. Você fala, o filtro é assim, vem na água e tal. Mas a gente não, entendeu? A gente pode apresentar alguma coisa tipo alguns problemas, algumas soluções. Isso. Entendeu? Poderia. Às vezes, tipo assim, marcar assim, pra gente dar explanada, pra gente ficar mais entendendo, ter mais. Até que a gente entende, que os prazos aí e tal, né? A gente entende, mas a gente queria ver. Eu teria interesse de conhecer mais. Não, né? tá. A gente pode talvez fazer esses dias a gente fez uma apresentação, que na reunião de gerentes, todo mês tem reunião com gerentes, todos os gerentes. E cada reunião é uma gerência que faz uma explanação. Na última foi a gente.
Então a gente mostrou fotos, falou como é que é feita a tarifa, essas coisas Todo assim. mundo fica entendendo um pouco. A gente pode né? talvez replicar ela e talvez dar tipo um upgrade em termos de fotos, essas coisas assim, e fazer e marcar. Estuda isso aí para nós. Não, a gente mostrar como é que é feito. Não sei, mas depende disso, a gente faz, a própria gerência faz direitinho, só agendar um dia certo. A Saneago está à disposição só para retomar e apresentar novamente toda essa questão. Para a Câmara, né? Mas de qualquer forma a gente faz, só peço um tempo, que possivelmente eu devo tirar umas 2 semanas de férias no final de abril, aí maio a gente faz alguma coisa assim. E também, Eduardo, na abertura das reuniões da Câmara, apresentar se tem quórum e ler o nome dos conselheiros. Tudo bem. Porque está sendo filmado, então quando tem quórum, tá presente o André, Wagner, Saquista, só isso. Na hora do quórum? Na hora de abrir as reuniões, o secretário lê o nome de quem está presente e falar a Câmara o que ele representa. Geralmente eu aconselho o coordenador. O coordenador claro. Pergunta se tem quórum. Vamos sim. Tem quórum, aí você fala, tem quórum e É que a gente está tão acostumado com reunião, tá certo, sim. A gente precisa fazer isso mesmo. É filmado, né? Público. Eu ainda não desisti de uma sugestão que eu tinha pedido para o Eduardo, para trazer nos processos as fotos da fiscalização e colocar em slide, porque aqui, primeiro que as primeiras eram preto e branco, ruim de ver. Então, a gente acha que está pior do que está na foto, ou a gente acha que está melhor do que está na foto, às vezes a foto está ruim, principalmente de vazamento e gotejamento, que a gente não consegue enxergar. Seria ótimo, mas eu fico mais medo de alongar a reunião, né? Que você ficar olhando a foto, liga, bota play, tira. Eu tenho medo de alongar mais a reunião, mas seria muito interessante, eu acho que isso seria mais interessante ainda do que trazer, porque como é que você vai trazer toda a estrutura do Estado numa apresentação? É impossível. Aqui você conheceria a realidade do processo que está sendo votado no momento, mas a gente ainda pode tentar fazer isso, Wagner. Se for nesse caso, diminuir o número de processos, né? É muito processo por mesmo... Aqui eu tentei colocar 8, nós conseguimos terminar um pouquinho antes do prazo previsto de 2 horas. Mas mesmo assim, processo. Dependendo da discussão, né, para a gente ver como é que funciona mesmo. Isso. Mais alguma colocação? Muito obrigado pela presença de todos. Então, declaro encerrada a 29ª sessão ordinária da Câmara Setorial de Saneamento Básico.